partir de agora, quando você acessar o seu financeiro, vai ter exatamente as mesmas mudanças que você está vendo aqui na minha tela, tá? Não relacionadas aos registros, mas relacionado à tela. Lógico, os registros vão estar diferentes porque você tem aí os seus lançamentos. Aqui eu tenho na minha tela apenas lançamentos fictícios, então tudo que aparece aqui é fictício, nada é real, tudo inventado. Você vai ver que eu vou inventar mais um monte de coisa aqui na hora, tá bom? O que que eu quero te mostrar? Quando você logar, você vai perceber que os seus lançamentos estarão organizados dessa forma aqui. E eu quero passar por alguns pontos com você de atenção. O primeiro ponto é o seguinte, olha, você está vendo essa tela, mas deixa eu voltar aqui em painel. Quando você logar no sistema e clicar no financeiro, você vai ver aqui o novo financeiro do InfoOS. Vamos lá. Primeiro ponto de atenção. O novo financeiro ganhou múltiplos caixas, então você pode criar vários caixas e pode organizar conforme você achar melhor aí. Então, eu vou fazer aqui no meu, lembrando, estou numa base de teste, eu vou fazer essas alterações como se fosse o meu sistema aqui de uso real, tá? Então aqui a gente já vê o saldo de todas as contas. Quando eu clico aqui, olha, ele mostra que eu tenho apenas essa conta, então ele vai pegar a conta gerencial que nós tínhamos e vai transformar em conta principal. Quando eu vier aqui, olha, do lado esquerdo, faturas, abaixo de faturas, agora eu tenho a opção de conta. Ele vai vir exatamente dessa forma. Se eu clicar para poder editar, vocês vão ver que eu tenho tudo marcado e apenas uma conta principal. O primeiro ponto que eu quero mostrar aqui para vocês é que vocês já podem, caso queira, fazer o cadastro de novas contas, tá? E iniciar a partir do seu caixa atual. O que eu quero dizer? Na prática, vamos supor que eu tenha também o banco Nubank e o banco Itaú, tá? Como exemplo. Então, eu venho aqui em contas, eu vou criar mais duas contas aqui, vou criar Nubank. Opa, Nubank. Não vou mexer em saldo inicial nesse exemplo e vou mandar adicionar. Vou criar agora uma conta que chama Itaú. Não vou mexer em nada e vou mandar também adicionar. Pronto, eu já tenho duas novas contas aqui, olha, Nubank e Itaú. Então, vamos supor que a minha conta principal é o do Banco Itaú. E eu quero trabalhar com ela que vai passar a ser minha conta principal, não mais a conta gerencial que eu tinha no InfoOS. Então eu venho aqui, olha, Itaú, no número 3 aqui, e eu vou clicar nessa estrela aqui para colocar ele como padrão. Ele vai ficar padrão. Quando eu voltar em fatura, ele já vai estar disponível aqui para mim, olha, como padrão, aqui em cima, olha, eu tenho R$0 nela, tá? E a minha conta principal está aqui logo abaixo. Eu posso alterar essa conta aqui, tá? Para fazer da seguinte forma. Vamos supor que eu não quero que apareça o valor dessa conta principal aqui. Por quê? Quando eu venho aqui, olha, eu tenho todo o valor da minha assistência, né? De todo o tempo, desde que eu tenho o InfoOS somado aqui no meu saldo atual, olha, 250 mil. E eu quero fazer diferente, eu quero vir em contas, eu quero iniciar nessas duas contas e deixar isso aqui parado, tá? Porém, sem visualizar ali na minha tela. Eu vou editar aqui, eu vou ocultar o total dela, olha, ocultar totais e vou salvar. Quando eu fizer isso, ele vai aparecer esse ícone aqui para mim de ocultar e quando eu voltar em faturas, agora eu tenho saldo zero. Por quê? Embora ele me mostre aqui todas as contas, ele mostra que a conta principal ela está oculta. Então eu consigo ver ela aqui, ver todos os lançamentos dela, mas ela, por padrão, ela vem oculta aqui para mim, olha só. Então fica dessa forma. Então, se eu vier em painel, entrar novamente no financeiro, essa vai ser a exibição do meu financeiro. Por quê? Porque eu ocultei a conta gerencial que nós tínhamos com todos os valores que vinham sendo somados em apenas uma conta e estou iniciando agora com duas contas. A minha conta principal é a conta Itaú, tá? Eu vou fazer dessa forma para vocês poderem entender bem,
depois a gente volta, tá? Então eu vou ir avançando. Agora que eu estou com essa conta principal Itaú, vocês vão ver como que acontece aqui na prática. Eu vou pegar uma ordem de serviço aqui qualquer, eu vou pegar uma que está concluída, por quê? Só é possível faturar uma ordem de serviço se ela estiver no status de concluída. Então, eu vou pegar uma ordem de serviço concluída que tenha valor. Mais uma vez, lembrando, são todos dados fictícios. Nada do que está aqui é real. Eu vou editar e eu vou faturar essa ordem de serviço. Quando eu venho em faturar, ele vai mostrar aqui para mim o que eu já tenho de lançamento vinculado a SOS, que não é nada, então eu posso guardar isso aqui para ocupar, para reduzir espaço, e posso colocar para visualizar a descrição, caso eu queira alguma descrição. Eu vou colocar aqui, olha, teste novo financeiro. E vou vir aqui e vou colocar que foi no Pix. A conta, ele já me coloca a conta aqui padrão. Eu poderia mudar para a conta principal ou Nubank, mas eu vou deixar padrão e ele já coloca para mim à vista. Então, R$ 815 eu vou marcar como pago, dia 7/9, data do pagamento, 815, eu vou faturar essa ordem de serviço. Assim que eu faturar essa ordem de serviço, vai ser possível, deixa eu só finalizar ela aqui antes, não vou notificar o cliente, pronto, faturei a ordem de serviço, já está aqui para mim, olha, já fiz o faturamento. Agora vocês vão ver que vai ser possível eu visualizar lá no financeiro, olha, 2311, então agora eu venho aqui no financeiro, já tenho uma receita na conta padrão, tá? Então tá aqui, olha, Itaú, que é a minha conta padrão, deixa eu vir aqui, padrão, tá vendo? Então eu já tenho uma receita de R$ 815. Então, se eu clicar aqui em OS, eu vou direto para a ordem de serviço para saber o que era. Abre em nova aba, né? Deixa eu voltar aqui. E voltando aqui no meu financeiro, eu tenho todos os dados da fatura dessa ordem de serviço. Agora, eu vou mostrar algo aqui para vocês. Claro, eu posso aqui, olha, posso cancelar esse pagamento, não vai ficar como pago, né? Ou posso pagar por aqui. Então, aqui ele já começa a me dar uma prévia. Olha só, ele me deu recebido 815, pago 0 e a minha margem foi de R$ 815. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou adicionar despesa nessa conta Itaú, justamente para vocês verem o que acontece conforme eu for avançando aqui. Então, eu vou vir em nova despesa, eu vou adicionar uma despesa nessa conta. Deixa eu ver se eu tenho um fornecedor geral aqui, olha, não tenho, deixa eu fazer o cadastro aqui. Ah, não, tenho sim, olha só. Fornecedor geral, vou colocar uma despesa fixa como exemplo, despesa fixa. Como eu estou em uma base aqui de teste, provavelmente alguém deve ter entrado na base de teste, mexido lá nas categorias e apagou aqui as categorias. Mas padrão, vocês vão ver que vocês aí tem várias já cadastradas, podem editar, excluir, mas tem várias já cadastradas pelo InfoOS. Mas eu vou escolher aqui então salário funcionário, tá? E em vez de fornecedor geral, eu vou colocar algum funcionário aqui e vou pôr Josélia, tá? Que está cadastrado como cliente ali para mim. Eu vou colocar teste de salário, só para vocês entenderem aqui. Forma de pagamento, eu vou colocar no Pix. Ele já coloca padrão para minha conta Itaú, mas vou manter a conta Itaú. E vou selecionar aqui R$500, só para vocês verem esse exemplo lá, não ser um valor de um salário mínimo, senão eu já começo negativo ali nessa conta. Então, R$500 só para ficar um exemplo legal ali no final. Vamos lá, 7, vou mandar faturar, estou adicionando essa despesa. Olha só o que eu acabei de fazer. Adicionei uma despesa na conta Itaú que eu criei, tá? Despesa de teste de salário, Josélia aqui. E olha aqui em cima como fica: recebimento, despesa,
e a minha margem foi de 39%. Então, eu tive uma margem de 315 se eu levar em conta os meus recebimentos e contra as minhas despesas. Tá? Eu ainda estou com a margem positiva de 315. Então, eu tenho aqui uma previsão de 315 e um saldo atual de 315 lá no banco Itaú. Agora, se eu vier aqui e não e tirar o pago, olha só como fica. O meu saldo atual fica 815 e eu tenho uma previsão final de 315, tá? Então, ele mostra exatamente conforme você for atualizando os pagamentos em tempo real, ele te atualiza aqui a tela. Um outro exemplo que eu quero dar aqui é, por exemplo, de juros. Então, eu vou criar uma nova despesa, vou selecionar aqui qualquer nome, vou selecionar do tipo variável, por exemplo, vou colocar peça. Aqui eu poderia sim colocar fornecedor. Fornecedor geral. Vou escolher uma peça, vou colocar teste de peça. Vou colocar uma peça aqui no Pix para o Itaú, conta padrão, por isso que ele já puxou o Itaú. Eu vou colocar, vamos colocar aqui R$100 e eu paguei um juros de 25. Vou colocar como pago. Não, eu vou deixar como pendente aqui só para vocês verem. Faturar. Agora, olha só como ele fica aqui para mim. A previsão é de 190 final, porém, atual eu tenho 315. Então, quando eu venho aqui e eu vou mandar pagar, ele já vai atualizar aqui e ele colocou um juros para mim aqui, olha, de R$25. Tá? Eu vou até, depois eu dou outros exemplos, onde eu vou subir essa taxa aqui de juros. Por que eu estou mostrando isso aqui, dando ênfase nessa parte e já já eu vou dar ênfase também na parte de taxas? Porque vocês vão ver que vocês vão conseguir acompanhar em tempo real quanto vocês estão pagando de juros, quanto vocês estão pagando de taxas, né? Taxas ali de maquininhas, enfim. E isso, mês a mês, vocês vão conseguir assumir o controle dessas despesas, tá bom? Então aqui, ele já mostrou aqui para mim os juros, a margem, e aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no Banco Itaú, eu vou colocar taxa de maquininha. Só que se eu vier aqui, olha, em convênios, então eu passei em contas, já mostrei para vocês que eu criei a conta Itaú e a Nubank, e em convênios eu não tenho nada. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um convênio, tá? Antes, eu quero só mostrar isso aqui para vocês na prática. Olha, ordem de serviço concluído. Se eu vier em qualquer ordem de serviço que tem valor aqui, olha, eu vou pegar essa de... Opa, essa aqui é boa, de R$ 2.500. Quando eu venho aqui, vocês vão ver que se eu vier em faturar e colocar crédito, eu não tenho convênio, porque eu não fiz o cadastro de nenhum convênio. Legal esse exemplo aqui, porque olha só, nos lançamentos, essa ordem de serviço, eu já tive vários lançamentos aqui para ela, vários custos aqui adicionados, tá vendo? Olha, 3 custos aqui adicionados para ela. Posso ocultar aqui, mas o bacana desse novo financeiro é que tanto em adiantamento como em custo você consegue ver os lançamentos já existentes para essa ordem de serviço, tá bom? Mas o ponto que eu queria falar aqui era sobre o convênio. Então eu vou em financeiro, vou em convênio e agora eu vou cadastrar um convênio para eu faturar uma ordem de serviço com convênio. Eu vou escrever aqui SAMAP, só como exemplo. SAMAP, ela vai fazer uma transferência para mim no Itaú, tá? Então, aqui é só um exemplo, viu, turma? Não leve em conta esse exemplo, porque eu nem sei se a SAMAP retém esse valor lá na conta dela, ou se ela transfere direto para outra conta, enfim. Se ela, né, se ela fizesse o gerenciamento desse dinheiro, você que poderia criar uma conta chamada SAMAP, e aqui você vinha aqui, olha, em conta e selecionar aqui SAMAP, tá?
Só que eu vou deixar aqui como padrão, vou deixar como a SAMAP faz a transferência sempre ali para mim. Eu poderia marcar antecipação e ele me perguntaria os dias que isso vai creditar na minha conta, poderia pôr aqui 1, 2 dias, enfim, tá? Ou posso receber sem antecipação. Eu vou deixar assim para vocês entenderem como fica ali parceladinho, bonitinho, depois que eu faturar. Então eu vou continuar e agora eu vou adicionar as formas. Eu vou adicionar aqui crédito, bandeira Visa, porque é a primeira que está mais fácil aqui, parcela 1. Vou inventar aqui uma taxa. Vou selecionar apenas 3 parcelas para não ficar longo, tá, turma? Então, venho aqui 2, vou colocar aqui 2,9. E terceiro aqui, Pix não, crédito também, Visa, 3 vezes, eu vou colocar 5,8, tá bom. Pronto, vou mandar salvar. Agora, eu já tenho um convênio pronto na bandeira Visa. Poderia fazer para Mastercard, enfim. Agora eu venho aqui, olha, em ordem de serviço concluídas. Vou procurar aquela ordem de serviço de 2.500, que eu quero pegar ela como exemplo. E vou vir aqui, olha, em faturar a ordem de serviço. Vou ocultar aqui, só para me dar mais tela. E eu vou colocar agora crédito. Quando eu coloco crédito, olha só, ele já liberou a opção de convênio. Por quê? Porque existe um convênio criado. Então eu vou selecionar aqui SAMAP, bandeira Visa, e ele já me pergunta se eu poderia colocar à vista ou eu poderia colocar parcelado e selecionar aqui quantas parcelas. Se é apenas uma parcela, eu vou deixar aqui à vista. Se é parcelado, eu vou selecionar aqui, e no caso eu vou selecionar 3. Então, o valor é o valor de R$ 2.500, ele já coloca qual é a taxa, de acordo com o convênio lá que eu fiz o cálculo, né? Então, 3 vezes era 5,8, se eu não me engano, ele vai fazer o cálculo aqui para mim, e eu não vou marcar como pago, e vou faturar, porque é parcelado aqui esse exemplo. Então, eu vou adicionar, eu poderia pôr alguma descrição aqui, então vou escrever só teste aqui, vou ocultar novamente e vou mandar faturar. Quando eu fizer isso aqui, o sistema vai gerar para mim a fatura dessa ordem de serviço. Aqui eu finalizo, não vou notificar o cliente, tá? Essa tela aqui aparece porque eu tenho automação de notificações no meu sistema. Então, se eu clicar em sim aqui, ele iria enviar direto para o WhatsApp do cliente essa mensagem aqui, olha. Porém, se eu clicar, coisinha, pegou até... Então, turma, aqui a gente está numa base de teste, tá? Como eu falei, olha que exemplo péssimo que eu peguei aqui. Oi, coisinha. Tá bom, vamos lá. Se eu clicar não, não manda nada. Beleza. Agora, ordem de serviço 2219. Eu venho aqui no financeiro, faturas, ela já vai aparecer aqui para mim, 2219. E olha aqui, turma, que bacana. Ele aparece aqui para mim, olha, 1 de 3. Por que 1 de 3? Porque eu parcelei em 3 vezes. E quando eu clico aqui nas parcelas, ele vai me mostrar todas as parcelas que tem para esse cliente. Eu posso vir aqui marcando como pago essas parcelas. Tá bom? Então deixa eu voltar que já já eu mostro como pago, mas outra coisa que eu quero mostrar é a seguinte, aqui já mostrou para mim taxa, tá vendo? Taxas aqui, olha, eu tenho R$ 24,16 de taxas pagas ou pendente ali, pagamento no meu sistema. Por que eu quis mostrar dessa forma? Vocês vão ver que no decorrer do mês, vocês vão conseguir acompanhar em tempo real juros e taxa, principalmente a margem. Quanto mais eu vou tendo de juros e taxa, tá? Mais prejudicada fica ali a minha margem. E o meu intuito é que vocês tenham isso aqui, olha, na ponta da língua, qual é a margem, tá? Que vocês estão tendo dentro do sistema, dentro da empresa de vocês. Tá bom? Então eu vou marcar aqui como pago essa primeira, vocês vão ver que ele já vai contabilizar aqui para mim, ele já alterou o meu saldo atual 999,16 e a previsão 999,16.
porque eu já estou com tudo pago. Eu vou fazer o seguinte agora, turma. Eu vou mudar de mês. Vocês vão ver que eu vou ir aqui para o mês de setembro, outubro, tá? Justamente para poder mostrar isso aqui para vocês. Olha o que repete aqui. Repete a parcela 2 de 3, que é o meu recebimento, tá? Aquela OS que eu faturei parcelada, que eu coloquei um convênio, cobrou a taxa do convênio e parcelou ela certinho aqui para mim. É importante eu mostrar isso para vocês, porque isso vale para o cadastro aqui, quando vocês forem fazer cadastros recorrentes de água, luz, telefone, energia, aluguel, salário. Vocês podem provisionar para todo o ano ou até para mais esses lançamentos, de forma que vocês consigam ir navegando mês a mês e entender o que está provisionado dentro da assistência. Então, vocês conseguem aqui, conforme eu estou fazendo aqui, olha, eu estou com a seta para a direita e para a esquerda, navegando mês a mês para poder mostrar para vocês que seja recebimentos, seja despesa, é possível provisionar e ir acompanhando mês a mês até os futuros. Tá bom? Outro ponto muito legal aqui, turma, nesse novo financeiro é que, não sei se vocês perceberam, mas a gente buscou deixar muito mais simples acesso às informações, principalmente ordem de serviço. Vamos lá. Eu estou aqui com a ordem de serviço, olha, essa fatura é da ordem de serviço do 2219. Se eu clicar aqui, já abro ela direto em nova aba. Porém, eu posso vir aqui também, olha, em faturas, OS vendas. Ele já vem padrão OS, mas eu poderia colocar faturas ou vendas, mas ele vem padrão OS. E eu posso vir aqui e digitar assim, ó, 2219. Quando eu mandar buscar, ele vai filtrar tudo referente àquela ordem de serviço 2219. E aí, ele me mostrou 3 lançamentos. Por quê? Porque é um parcelamento que eu fiz lá da fatura. Olha, parcela 1, parcela 2 e parcela 3. Tá? Para fazer esse filtro, por que é bacana buscar aqui, né? Principalmente pelo ID da venda, pelo ID da OS, pelo ID da venda e pelo ID da fatura. Porque aqui ele vai limpar o filtro de data e ele vai buscar em todo o sistema financeiro, né, que faça referência a essa ordem de serviço. Então, ele buscou, independente da data, tudo relacionado a essa ordem de serviço. Se eu quiser limpar esse filtro, é só eu clicar na borracha aqui. Olha, tem uma borracha aqui. Ele vai limpar o filtro e vai voltar padrão aqui para mim. Tá bom? Então, mostrei para vocês como faturar uma ordem de serviço, antes eu mostrei como gerar ali as despesas, eu só não mostrei como gerar recorrência dessas despesas. Deixa eu até fazer isso aqui agora. Eu vou fazer o seguinte, nova despesa, deixa eu ver se eu tenho aqui, CEMIG, tem, pronto. Como eu estou em Minas Gerais, aqui quem, né, a empresa responsável pela energia chama CEMIG. Então, eu vou selecionar aqui a CEMIG. Ah, Gilberto, mas eu não tenho o cadastro aqui desse fornecedor. Como que eu faço? É só vir aqui, ó, novo, você vai digitar CEMIG. Enfim, você vai digitar aí o seu, né? Energia. Opa. Energia, enfim. Vai colocar aqui um número ali de contato, de suporte. Origem, você pode colocar como irrelevante, provavelmente vai ser isso, tá? Para esse fornecedor e mandar adicionar. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho aqui, eu já até encontrei, olha, CEMIG. Vou colocar aqui despesa fixa. Infelizmente aqui, mais uma vez estou falando, na base de teste eles excluíram, mas de raiva eu vou ir lá e vou criar. Olha, voltei, venho aqui, categorias, nova categoria, tipo despesa fixa e eu vou colocar aqui energia. Algum abençoado excluiu. Energia, pronto. Adicionei. Agora é só eu voltar em faturas, nova despesa, vou colocar aqui CEMIG. Tipo, despesa fixa e agora tem que aparecer energia aqui para mim, olha, energia. E eu vou colocar aqui energia e eu vou colocar que eu pago sempre no Pix, ele já puxa padrão aqui para minha conta, né? Mas eu poderia escolher outro, eu vou manter e eu vou colocar o valor eu não vou colocar uma energia muito cara não. Eu vou colocar R$65, vou pôr bem baratinho.
Pronto. E eu posso fazer o seguinte. Vou vir aqui em tipo e eu vou colocar recorrente, tá? E aqui eu vou escolher a quantidade de recorrência. Então eu vou colocar aqui mais 4 vezes, ele vai repetir mais 4 vezes e eu vou faturar essa ordem. Antes, eu vou alterar o seguinte, eu pago sempre no fim do mês, sempre dia, deixa eu ver, dia 28. Vamos colocar aqui dia 28. Tá bom, sempre dia 28 e vou mandar faturar. Quando eu fizer isso aqui, ele já vai lançar aqui para mim, olha, energia, tá? CEMIG, e ele vai colocar 1 de 4. Quando eu clicar aqui, vocês vão ver que ele vai repetir até dezembro. E aí eu poderia colocar 12 vezes, 24 vezes, enfim. Fiz dessa forma apenas para vocês entenderem que a gente pode colocar também uma despesa como recorrente. Assim como receita. Vamos supor que você tem um contrato, tá? Que você vai receber recorrente algum valor. Você pode colocar ali como receita e pode aplicar a recorrência. Então, se eu vier aqui e pagar esse aqui, ele vai atualizar aqui para mim na minha conta Itaú. Lembrando que eu estou na conta Itaú. Olha só, essa primeira conta aqui. Então, ele já vai debitar da minha conta Itaú. Se eu navegar pelos próximos meses, vocês vão ver que agora CEMIG vai aparecer para mim até dezembro. Olha lá, CEMIG. E quando eu for para janeiro, eu já não tenho mais CEMIG. Beleza? Setembro, deixa eu ver, deixa eu voltar onde eu estava. Setembro, beleza. Outro ponto importante, turma, é o seguinte. O InfoOS, ele já vem parametrizado recebimentos, despesas fixas, variáveis, pessoas, impostos. Tá? Então, por exemplo, se você vai pagar salário, alguma coisa assim, você poderia colocar ali em pessoas. Eu, inclusive, dei até um exemplo para vocês que eu coloquei aqui salário e em vez de colocar em pessoas, eu pus onde? Eu coloquei em despesas fixas. Deixa eu colocar em pessoas. Algum abençoado também excluiu as categorias de pessoas. Deixa eu voltar aqui, turma, rapidinho. Ainda acontece dessa forma, turma, porque a gente tá trabalhando ainda para poder fazer você conseguir lançar a categoria direto dessa tela, mas ainda não é possível. Mas eu achei importante falar isso, porque pode ser que vocês até mandem como sugestão lá no suporte, mas é algo que a gente já está fazendo. Então, categorias, nova categoria, pessoas, eu vou colocar aqui salários, salário, pronto. Eu não vou pôr acento, não vou pôr nada, não vou me preocupar se está errado, certo? Vamos lá, nova despesa. Opa, minto. Eu precisava era editar essa despesa aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Teste de salário. Eu vou editar e eu vou colocar pessoas e eu vou colocar salário e aí eu vou salvar essa despesa. Então, o que eu fiz nessa despesa? Eu fiz isso aqui. Agora, quando eu clicar em pessoas, tem a despesa da Josélia. Então, despesas variáveis eu tenho, despesas fixas eu tenho, eu não cadastrei nada como impostos, mas se vocês cadastrassem algo como impostos, iria aparecer aqui. Por que eu estou mostrando isso aqui, turma? É de extrema importância que vocês, se possível, sigam essa estrutura, porque essa estrutura vai gerar um DRE lá no final, automático para vocês, tá? Gilberto, mas cadê? Nós vamos entregar muito em breve. Vamos primeiro lançar o financeiro e aí logo em seguida a gente trabalha na entrega do DRE. Mas o que proporciona essa entrega é vocês buscarem seguir essa estrutura aqui de despesas fixas, variáveis, pessoas, impostos, que já vai estar tudo certo para ter um DRE lá no final, tá bom? Último ponto aqui que eu quero mostrar para vocês é transferências. Vocês conseguem transferir entre caixas. E aí eu vou precisar muito da sua atenção porque esse ponto é de extrema importância. Olha só, eu tenho saldo atual aqui de 934, mas eu estou vendo todas as contas, então eu vou vir aqui, vou selecionar apenas Itaú para não ter erro, então agora eu tenho 934,16 apenas da conta Itaú.
tá? Eu esqueci de falar com vocês, mas nós temos aqui extratos. Olha, quando vocês clicarem aqui, vocês vão ver um extrato, vai abrir em nova aba de tudo que aconteceu naquela conta e vocês conseguem fazer vários filtros por cliente, por descrição, tirando receitas, tirando despesas, tirando transferências, e vocês podem selecionar datas específicas, mês anterior, passado, enfim, vocês conseguem fazer todos esses filtros aqui para vocês terem um controle ainda maior, clicando em extrato aqui da conta que está ativa aqui. Então, o que eu quero mostrar para vocês, eu tenho 934,16 e só que na conta principal oculta eu tenho 250.035,25. Eu vou transferir um valor para poder mostrar para vocês aqui, olha, transferência, eu venho em transferência, nova transferência. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer assim, olha, empréstimo. Só para vocês entenderem, cara. Empréstimo, vou deixar na data de hoje, vou selecionar a conta principal e vou selecionar a conta Itaú. Eu tenho aqui 934, eu vou colocar aqui R$1.000. Olha o que acontece, turma. Adicionar. Então, acabou de acontecer uma transferência entre contas. Se eu vier aqui, o Banco Itaú agora tem 1.934,16 e a conta principal é 249.035. Então, quando eu selecionar aqui Itaú e mostrar extrato, vocês vão ver que no extrato aconteceu uma transferência entre contas, transferência aqui recebida de R$1.000. Então, deixa eu voltar para a tela anterior. Então, mostrei para vocês aqui transferência. Esse botãozinho aqui, ó, é muito legal, por quê? Porque ele compacta aqui, olha, ele coloca só recebimentos e despesas. Aí você clica nele, olha, ele fica só recebimentos e despesas, tá? Se você quer ver de forma mais detalhada, você clica nele, ele expande, ele vai mostrar despesas fixas, variáveis, enfim. Mas se você quiser trabalhar de forma mais compacta, apenas receitas e despesas, você consegue ver dessa forma também. Então, todas, tá? Você vê todos os lançamentos aqui separadinhos, bonitinhos. Outro ponto também, turma, é que em todo financeiro vocês conseguem organizar. Por exemplo, olha, eu quero organizar, deixa eu tirar um pagamento aqui, quer ver? Olha, tirei esse pagamento. E aí eu quero aqui organizar pelo que eu recebi e pelo que eu não recebi. Olha, aqui tá não pago. Se eu clicar aqui novamente, ó, ele vai, né, colocar em ordem aqui para mim. E assim para qualquer coluna que eu estou mostrando aqui para vocês. Olha, se eu vier no lançamento e fizer isso aqui, receita, despesas em cima, agora receitas em cima, tá vendo? Então, quando vocês clicam aqui, ele vai organizar para vocês certinho aqui, bonitinho. Já expliquei todos os pontos, todos os acessos, todos os menus aqui do novo financeiro. Tem muito mais coisas para poder explicar, turma, porém, em outros vídeos, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo e a ideia é justamente passar uma visão geral para vocês entenderem como está o novo financeiro e como pelo menos iniciar a utilização do novo financeiro. Tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela confiança, por utilizar e por acreditar no InfroS. Nós nos falamos muito em breve e a gente segue disponível ali no suporte.